Oi, gente, meu nome é Gesiel, eu sou da CEL e hoje a nossa reflexão de quinta-feira, que costumeiramente a gente faz com base em uma reflexão de algum membro da nossa comunidade. E para hoje eu vou me inspirar, pegar carona na mensagem da Marília, que por sua vez pegou carona na mensagem que eu trouxe no último domingo sobre alegria. A gente aos domingos está fazendo uma série de reflexões que chama Surpreendido pela Alegria. Surpreendidos pela Alegria. Com base numa carta da Bíblia, num dos livros da Bíblia, que é o livro dos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta cheia de alegria. E a gente está refletindo sobre isso. A Marília pegou carona para o devocional e eu vou pegar carona para trazer a nossa reflexão de hoje, tá bom? Por que isso? Porque a gente já está refletindo sobre alegria. Eu gostaria de aprofundar esse tema, de trazer de volta, para que a gente mantenha isso na nossa mente, né? A gente está falando sobre um tipo de alegria que é em toda e qualquer situação, e a Marília trata um pouco disso. E além de tudo disso, né, além do que eu disse também, a gente tem refletido um pouco nos últimos dias sobre o papel do amor ao próximo, o papel do amor a Deus, né? Como que a gente pode amar a Deus e amar o próximo de um modo mais integral. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a Marília diz aqui também. Marília pega o texto lá de Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Essas são palavras de Paulo aos Filipenses e a Marília faz a seguinte reflexão. Bom dia, irmãos! Mais uma semana se inicia e gostaria de iniciar a semana lembrando do que ouvimos na palavra de ontem. Se você não pôde ouvir a pregação do Gesiel, fique tranquilo. Vamos nos lembrar juntos. Entramos em uma série cujo tema é alegria. Por meio da carta de Paulo aos Filipenses, talvez um dos livros mais alegres da Bíblia, entendemos qual é o real sentido da alegria cristã. É o próprio Cristo. Vejam, Paulo estava na prisão, provavelmente em condições materiais precárias, com fome, sem saber o que viria pela frente. Mesmo assim, Paulo estava alegre. Por que alguém se alegraria em tais condições? Não havia conforto, boa comida, cama quentinha. Que motivos havia para se alegrar? Quando entendemos a condição de Paulo naquele momento, podemos pensar que o sofrimento parecia ser o único sentimento possível. Mas não é esse sentimento que Paulo tem. Paulo está alegre. Prestem atenção, ele não está conformado, acomodado. Ele não apenas aceitou sua situação, mas ele se alegra nela. Pois todo aquele sofrimento permitia que as boas novas de Cristo fossem proclamadas, e essa era a única preocupação de Paulo. Mais tarde, no versículo 29, ele nos ensina que sofrer por Cristo é um privilégio. Queridos, espero que todos possam iniciar sua semana com essa alegria genuína no coração. Essa alegria que é inabalável, pois tem seu fundamento no verdadeiro amor que Cristo tem por nós e não em condições materiais, em fatores externos. Que essa alegria inabalável seja nossa sustentação todos os dias. Marília, da CEL. Gente, e essa reflexão muito pertinente, né? Eu quero, já poderia encerrar por aqui, mas eu gostaria de fazer alguns comentários para a gente explorar um pouco mais do que a Marília disse e um pouco mais esse texto também. O texto de Paulo fala sobre, se você não lembra, né? Fala sobre o privilégio de crer e de sofrer. Então, vocês não receberam só o privilégio de crer, mas também de sofrer por Cristo. E privilégio é uma palavra que pra gente soa um pouco mal às vezes, né? Nos nossos tempos de crítica à meritocracia, né? Em que a gente vê pessoas recebendo privilégios, né? Pessoas são privilegiadas, de classes privilegiadas, de condições privilegiadas. E talvez esse termo não alcance bem o que Paulo está querendo dizer, por isso eu quero trazer para você. Privilégio é a melhor tradução em algumas versões contemporâneas do termo grego para ekariste, que é tipo, tem bastante a ver com aquela palavra graça, ou dom, ou presente, né? A gente recebe um presente de Deus quando a gente reconhece Jesus como o nosso verdadeiro amigo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e a gente recebe esse privilégio, essa graça, né? E privilégio tem muito a ver com graça, tem muito a ver com presente. É um tipo de dádiva, é menos um mérito e mais um presente mesmo.
tá bem? Então vocês receberam esse privilégio. Para vocês agora é assim, vocês são privilegiados, não com base nos méritos de vocês, mas por causa do que Deus fez, vocês são privilegiados de crer em Cristo e de sofrer por Ele. E aí, enfim, gente, crer e sofrer não é uma coisa que a gente recebe muito bem, né? Normalmente, nos dias de hoje, dificilmente a gente encontra pessoas que estão dispostas a morrer pelos seus ideais, né? Normalmente as pessoas pensam que crer é uma questão somente de opinião ou de, enfim, de achismo, né? Eu acredito que tal, né? Acredito que X. Mas crer não é o mesmo sentido que está sendo colocado aqui, né? Então, por que privilégio de crer? Crer, para Paulo, crer não é simplesmente achar uma coisa, mas é se entregar completamente àquilo. O termo em grego também, para crer, que é ter fé, né? Pisteuin, que é a mesma coisa que você se entregar com tanta confiança que você entrega o seu corpo, a sua alma, o seu coração, a sua vida inteira para aquilo. É você depositar confiança. Depositar confiança naquele que é o verdadeiro rei que está fazendo novas todas as coisas. É depositar a sua confiança na boa nova de Jesus. Na boa nova de que Deus se importa assim com o mundo. E Ele está, por meio de Jesus, começando o seu projeto de restauração da nossa realidade. E esse projeto diz respeito a você também. Então você não somente confia e acha assim, nossa, Deus está fazendo isso, é muito legal. Mas você aceita e percebe que isso é para você. Você recebe esse privilégio de crer. Quando você recebe esse presente de Deus, de que, olha só o que eu estou fazendo no mundo. Aceita isso, é para você também. Você recebeu o privilégio de crer. Quando você passa a confiar, entregar sua confiança não nos critérios das pessoas, não naquilo que as pessoas te oferecem, naquilo que suas condições materiais te oferecem, mas naquilo que Jesus está fazendo. Isso é um privilégio para Paulo. Isso é uma dádiva para ele. Mas tem mais ainda, que ele fala assim, privilégio de sofrer. E sofrer aqui, gente, o termo em grego também, que significa sofrer propriamente, mas é pasquém, está relacionado a uma palavra que a gente conhece bastante, que é Páscoa, né? Então, Páscoa vem de pasquém, que é sofrer, né? Para que você que não sabia dessa, então, por que chama Páscoa? Não é por causa do coelhinho, né, da Páscoa e tal, mas é porque Jesus sofreu, e ele sofreu de modo apaixonado, né? Por isso a paixão de Cristo. Ele sofreu, e paixão vem também desse sofrimento, né? Não é paixão somente romântico e tal, mas é de paixão no sentido de sofrimento. E a forma de participar dessa boa nova que Jesus está fazendo, gente, presta bastante atenção, é por meio do sofrimento. Então você recebeu o privilégio não somente de crer e de se entregar completamente, mas a forma de participar disso é sofrendo por isso. E isso para Paulo é um presente. Isso para Paulo é uma coisa que alegra o coração dele. Participar do próprio sofrimento de Cristo. Veja, Paulo está nas piores condições, por quê? Porque ele tentou anunciar que Deus estava fazendo novas todas as coisas por meio de Jesus. E isso rendeu uma prisão, porque as pessoas não entenderam isso e acharam que, Paulo está dizendo que o verdadeiro Senhor não é César, mas é Jesus. E por isso a gente vai prender ele. Isso é uma ameaça política também, o que os cristãos estão fazendo. E para Paulo fazer isso e sofrer por causa de Jesus é um privilégio. E participar do sofrimento de Jesus, do mesmo Jesus que se entregou por nós, que morreu por nós, é também um privilégio, porque desse modo ele se junta ao sofrimento de Jesus também. Então, gente, perceba que isso, para Paulo, é o maior tesouro. Ele faria de tudo. Para ele é assim, como a gente refletiu no domingo, e a Marília falou um pouco também, para ele a maior dádiva para ele é viver para isso, é sofrer por isso. E isso produz alegria para Paulo. Como a Marília comentou, não havia conforto nenhum naquela cadeia, mas por isso ele estava alegre, porque ele estava certo de que sofrer por Jesus, sofrer por causa daquilo que Deus está fazendo, é algo que vale a pena. E não é algo pelo qual você deve ficar somente consternado ou simplesmente se contentar, mas não daquele contentamento profundo, só um contentamento superficial. É algo pelo qual ele se alegra verdadeiramente, porque ele está realmente
a vida dele faz sentido, a vida dele é um prisma dessa graça, a vida dele é um prisma dessa boa nova. E a vida dele é transparente para isso, né? Então, tudo isso acontecia porque ele amava aquelas pessoas e amava aquele Jesus. A gente normalmente costuma pensar no amor e na fé e na crença em questões como essas como meros sentimentos. E isso às vezes acontece comigo também. Mas aí é que quando a gente sofre por causa disso, é que a gente percebe, quando a gente é chamado a sofrer por causa daquilo que a gente verdadeiramente acredita, é que a gente começa a participar de um modo mais pleno. E Deus não só convidou aquelas pessoas para crer, meramente refletir sobre quem Deus era, sobre o que Deus estava fazendo, mas para participar disso. Você tem sofrido por seguir essa boa nova? Que tipo de sofrimento você tem passado por crer que Jesus é o Senhor da sua vida e que não as coisas da vida são as senhoras da sua vida? Que tipo de sofrimento você tem passado? E você consegue alegrar como isso, consegue perceber como isso é um presente de Deus para você e consegue se alegrar por isso, assim como Paulo via? E por fim, eu quero deixar essa reflexão para você de que crer em Deus, naquilo que Deus está fazendo no mundo, não é só uma questão de receber, mas também de participar. E não é só sobre crer, mas é principalmente sobre crer e pertencer que a gente está falando. E o modo de pertencer é sofrer e encarar esse sofrimento como um presente de Deus, um presente que produz alegria pra gente. Tamo junto e até a próxima, gente. Deixa um comentário aí sobre o que você achou, manda uma mensagem, a gente vai ter o maior prazer em reagir, tá bom? Tamo junto.